Olá a todos, que a graça de Deus estejam com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Thales, sois um servo de Deus, um profeta que profetiza a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que julga o próximo, peço que você pare, pois Jesus explica o que é julgar o próximo. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que estás no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Pedi a dar-lhes vós, e buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E a qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vos Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou a figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizarmos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-los-ei ao homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou-se da doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O que Jesus quer dizer é o seguinte: que vocês devem seguir a palavra de Deus e não desviar do caminho certo. O caminho certo é o caminho estreito, porque é um caminho em que você sabe realmente o que deve seguir. 2 mandamentos que é a doutrina de Deus: e amar o teu próximo como a ti mesmo, não caindo em tentação contra ele, não praticando o mal e a iniquidade. Mas estreito é o caminho da perdição, pois ali tu podes tudo. Só que aquilo que você vai fazer no caminho estreito vai desonrar a Deus e tu serás condenado, porque tu sabes qual é a vontade de Deus e o mal está aí para ferrar com a tua vida, para que você o quê? Seja destruído, não consigas a salvação eterna. Então, não andais no caminho estreito. Falei errado. Andais no caminho estreito, não vás para o caminho largo, pois o caminho estreito é a sua salvação. Então se apegue nele, vá, siga, não se desvie. E antes que terminemos, faremos aí uma oração. Oraremos o Salmo 23. E depois, logo em seguida, faremos a oração universal, Pai Nosso, que é a única oração que Jesus Cristo deixou para nós. Ó Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me vês em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Agora, fechai o seu olho e faremos então a oração universal que Deus deixou para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Sejais feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Amém. E nós digamos, glória a Deus. Sempre siga o caminho de Deus, pois ele é o único caminho que dará a salvação. E não demore muito, pois, assim como Jesus Cristo disse antes de partir dos seus 40 dias da sua ressurreição, ele está para voltar. E ele irá levar junto a ele todos aqueles que nele creu e já se salvaram, deixando aqui na terra aqueles que ainda há de se salvar, que não acreditaram nele. E aí sofrerão turbulências que estão por vir. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.